Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos sempre observar a palavra de Deus para nós podermos extrair dela conhecimento para as nossas vidas. Amém? Quem entende isso aqui? Que o conhecimento é que nos transforma. O conhecimento dessa palavra é que vai nos transformar. Sabe, irmãos, existem pessoas que já aceitaram Jesus, colocaram Jesus na vida, mas ainda não conheceram a vontade de Deus. Não conheceram a palavra de Deus. E acabam se tornando crentes, estão salvos e tudo mais, mas acabam se tornando crentes deficientes. O que é um crente deficiente? É aquele que não cresceu ainda. Ele ainda ficou no nível, como a Bíblia fala, né, como Paulo fala, né, um bebê espiritual. O que significa isso? Precisa ter crescimento. E para ter crescimento, fale para uma pessoa perto de você aí, precisa se alimentar, irmão. Amém? Aleluia? Né? Nós, quando somos bebezinhos, nos alimentamos e nos tornamos adultos. E continuamos a comer, amém? Aí a gente vai crescendo para os lados, para frente, né? Espiritualmente falando é a mesma coisa. A pessoa chega para Jesus, ele é bebezinho. Você entendeu? Mas aí ele vai se alimentando da palavra, vai adquirindo conhecimento e as coisas vão se transformando na vida dele. Tem pessoas que pensam que ter Jesus é só para sair daqui da terra e não ir para o inferno, né? Você já ouviu falar nisso, né? Eu vou aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno não, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Não, Jesus não é só isso. Porque se fosse só isso, irmão, não precisava ninguém estar aqui. Fala para o irmão perto de você aí, você nem precisava estar aqui, irmão, você já podia ter ido para a glória. Aceitava Jesus e ia embora. Não é uma boa? Se fosse só isso, para que Deus ia segurar seus filhos aqui nessa terra? Se lá, como Paulo diz, é infinitamente melhor do que aqui. Mas o Senhor, Ele tem propósitos com as nossas vidas, ainda aqui nessa terra. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 5,17. A Bíblia nos mostra que quando estamos em Cristo, somos novas criaturas. Tem pessoas que ainda não sabem disso, que nós somos novas criaturas. 2 Coríntios, texto bem conhecido nosso aqui, mas algumas pessoas ainda não ouviram esse aspecto da salvação. Olha que coisa maravilhosa. 2 Coríntios 5, verso 17. Diz assim, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, quem é de Cristo aqui, irmão? É nova criatura. Aqui está dizendo que nós, quando aceitamos a Cristo, colocamos Cristo na nossa vida, nós nos tornamos nova criatura. Diga, nova criatura. Diga assim, eu não sou mais aquele que não tinha Cristo. Quando eu coloco Cristo na minha vida, eu me torno uma nova criatura. Aí o restante do versículo diz o que aí? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas não estão mais fazendo parte da nossa vida. Ainda que existem crentes que querem andar nas velhas coisas. E não precisa mais, porque a Bíblia está dizendo, isso aí passou. Vamos avançar. Vamos deixar as velhas coisas para trás e vamos avançar para aquilo que é novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos avançar para esse novo. Amém? É isso que o crente deve almejar desde o tempo que ele coloca Jesus na vida dele. Avançar para as coisas novas. Ok? E as coisas novas do Senhor, irmãos, são muito melhores do que as coisas velhas. Amém? Na sua vida, você tem que entender que aquilo que o Senhor tem para você nessa vida, dessa nova criatura que você se tornou em Cristo, é muito melhor do que aquilo que passou. Eu fico inconformado de ver crentes conformados com uma vida ruim, conformados com uma vida pior do que aquela que levava lá no passado. Eu fico inconformado quando um crente diz para mim assim, a minha vida financeira lá no passado era melhor do que hoje. Não tem que ser. A não ser que você queira.
A não ser que você queira. Se você quiser, é um direito seu. Mas se você não quiser, você pode assumir as verdades da Bíblia, da palavra, e colocar na sua vida. As verdades. Porque nós cremos e falamos, e aquilo que nós cremos e falamos, e consequentemente algumas atitudes têm que ser tomadas, é o que nós vamos viver. Você está entendendo isso? Eu quero falar só sobre um aspecto dessa nova criatura hoje. Porque se eu for começar a falar aqui sobre os aspectos da nova criatura, daquilo que nós somos, eu vou te falar uma coisa, 100 anos não seria o suficiente para mim tratar com vocês aqui. E como eu tenho só alguns minutos, eu vou falar só sobre um aspecto e também não vou conseguir falar tudo sobre ele. Eu queria que você abrisse em Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. Eu estava lendo esse texto assim, né? E eu vi uma frase solta aqui no meio que eu falei, rapaz, é isso aí, ó. Olha que interessante. Romanos, capítulo 5, verso 6. Aqui, está escrito assim, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos, o que está na sua Bíblia aí, irmão? Fracos. Ora, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ei, esse verbo está conjugado no passado, irmão. Quando Cristo morreu naquela cruz, ou antes de nós termos Cristo na nossa vida, diga assim, nós éramos fracos. Se eu era fraco, eu sou o que agora? Um dos aspectos da nova criatura é que o crente é forte. Diga assim, eu sou forte. Aquela condição de ser fraco era da velha criatura, sem Cristo antes. E aqui está dizendo, quando nós éramos fracos. Eu não sou mais fraco, você não é mais fraco. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Se você está vivendo um tempo de fraqueza, você deve recorrer à palavra. Você deve recorrer às verdades da Bíblia e se fortalecer no Senhor. Irmãos, eu vou dar uma chave muito boa para você hoje aqui. Se você está enfraquecido na sua vida espiritual, enfraquecido na sua vida emocional, ou sei lá que tipo de fraqueza que você pode estar vivendo hoje, eu vou dar uma chave legal para você aqui, porque se você está enfraquecido sendo crente, é porque você está na fonte errada. Quem está aqui? Fale para um crente perto de você, ó, você é 220. Se ligar no 110, fica fraco. Quem já ligou um motor, um motor 220 no 110? Quem já fez isso aqui? Aí o bichinho fica fraco, né? Você é uma furadeira, meu Deus do céu. Fala, o que está acontecendo com esse negócio? Aí que você vai ver, ai não, essa é 220. Aí quando você põe na 220, ela fica o quê? Forte. Amém? Então, os crentes quando estão enfraquecidos é porque tem alguma coisa errada. Precisa ir lá e ver o que é que está errado, né, nessa questão aí que está trazendo fraqueza para a vida do crente. Você está entendendo isso aqui, irmão? Quando éramos, isso aqui, meu irmão, já foi. Agora você, o presente e o futuro, troca aí o fraco por forte. Agora nós somos fortes no Senhor. Irmãos, quando nós éramos fracos, como a Bíblia está dizendo, é porque nós andávamos segundo a nossa força e a nossa sabedoria humana. Quem sabe que existe uma força e uma sabedoria humana? Quem sabe disso aqui? E era isso que acontecia conosco. Nós andávamos na força e na sabedoria humana. Amém? Fale para uma pessoa perto de você. Sabedoria humana é 110, irmão. A de Deus é 220. Então, se você está andando na sabedoria e na força humana, é lógico que você está fraco. É lógico que a coisa não está fluindo na sua vida. Amém? Mas vamos em frente, vamos devagarinho aqui para você não ficar muito
chapado, porque quem tá fraco e ouve uma mensagem dessa, fala, ih, meu Deus, hoje Deus vai me pegar aqui. Fala para quem está perto de você, não vai pegar. Já pegou. Aleluia. Irmãos, desde o Velho Testamento, o Senhor espera que os seus servos, os seus filhos, aqueles que têm proximidade e aliança com Ele, seja forte, irmãos. Deus nunca planejou que nenhum dos seus filhos fossem fracos. Olha o que está lá em Josué 1, abra aí sua Bíblia. Josué 1. Ai, pastor, eu não sei onde é esse texto. Tem um índice na sua Bíblia aí, se não for a eletrônica, né? A eletrônica é fácil demais, né? Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Josué, capítulo 1. Quem sabe que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Então aquilo que Ele queria para aqueles homens, Ele quer para a igreja hoje também, amém? As virtudes, amém? Muitas coisas tomaram uma forma diferente em Cristo, mas as virtudes o Senhor espera que os filhos, nessa nova aliança, inclusive, sejam até melhores, amém? Porque nessa aliança, Josué, por exemplo, que ele vai falar com Josué aqui, nem tinha o Espírito Santo habitando nele, nós temos. Então, quer dizer, nós estamos em vantagem, ok? Glória a Deus. Josué 1, verso 9. Olha a pergunta que Deus faz aqui. Não te mandei eu ser forte e corajoso? É isso que está na sua Bíblia? Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse homem não tinha nem o Espírito Santo de Deus, e Deus está dizendo para ele, onde você andar, eu estou com você. E agora na nova aliança, ó, eu estou andando, e onde é que está o Espírito? Em mim. Quer dizer, nós estamos assim, infinitamente melhores do que esse povo, mas olha o que Deus diz para ele. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Então o Senhor está esperando dos seus servos que sejam fortes e corajosos. Não que nós não vamos passar por coisas que vão querer gerar um peso sobre nós para nos enfraquecer. Mas nós temos que conhecer quem está conosco nesse negócio. Diga assim, eu não estou sozinho. Diga assim, não importa a situação, eu não estou sozinho. O Senhor, Deus está dizendo isso. Agora, quem reparou ali que Deus não pediu para ele? Fala para uma pessoa para você, você reparou que Deus não pediu? O que Deus fez? Eu te mando. É uma ordem. Fale para quem está perto de você. Deus não está pedindo para você ser forte. Ele está mandando você ser forte. Aleluia. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Seja forte. Eu estou com você, fica tranquilo. Mas fica forte aí. Mas pastor, tem áreas na minha vida que eu me sinto fraco. Nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto mais para frente na ministração com o apóstolo Paulo. Ok? Isso é natural de todo mundo, se sentir fraco em áreas na sua vida. Mas o Senhor espera que nós estejamos nos fortalecendo nele, com o conhecimento da palavra de Deus. Se eu sei que Deus é comigo, eu não tenho que esquentar minha cabeça. Eu sei que a coisa, diga assim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Diga assim, o forte. Fale para o irmão perto de você. Irmão, você pode não estar forte. Você pode estar fraco. Mas quem habita em você é forte. Esse é forte. Maior é o que está em mim. Quem está em mim? Deus. Do que o que está no mundo. Seja lá o que tiver enfraquecendo, querendo te enfraquecer,
jogar você para baixo, Deus é mais forte do que essa situação e está junto com você. Amém? Irmãos, ser forte é uma característica dos filhos de Deus. Ó, ser forte é uma característica dos crentes, dos filhos de Deus, dos cristãos. Por quê? Eles sabem que não vão andar na sua própria força. Eles sabem. Os filhos de Deus devem saber que não se deve andar na própria força. Os filhos de Deus têm que saber que não se anda na própria sabedoria, nem no próprio conhecimento. Diga assim comigo assim, ó: a minha sabedoria natural e a minha força natural são limitadas. Quem sabe que quando eu estou agindo na minha força natural, no meu conhecimento natural diante de uma situação, e aquela situação se torna grande diante de mim, eu sou limitado naquilo, eu vou tentar, e eu vou enfraquecer. Quem sabe disso? Mas quando os filhos de Deus sabem como lidar com todas as coisas, sabem que precisam andar no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, e também precisam andar no poder de Deus, não na sua própria força, nem no seu próprio poder. Quando nós sabemos disso, irmãos, nós não nos cansamos, porque o Senhor sempre vai se fazer presente na nossa vida, em momentos mais que geram maior canseira na gente, Deus vai estar lá. Amém? Efésios 6:10. Diga assim: a força é uma característica minha. Amém? Efésios 6, capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, está escrito aqui, hein? Efésios 6, capítulo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, quando nós estamos enfraquecidos, nós devemos ir na nossa fonte tirar força. Quanto ao mais, o que é que está escrito aí na sua Bíblia? Leia de novo. Leia de novo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ei, escuta aqui que eu estou falando. Você está enfraquecido? Você tem buscado a sua força onde? Na sua sabedoria humana? Na sua força humana? Então você está fraco mesmo. Mas se você está enfraquecido, seja lá diante de qualquer situação, e está buscando no Senhor, você vai ser fortalecido. E não vai ser fortalecido com qualquer coisa. A Bíblia está dizendo, na força do seu poder, na força do poder de Deus. Será que Deus é forte, irmão? Então a sua fonte tem que vir dele. Não adianta, irmãos. Isso é uma lei espiritual. Não adianta. Eu sei que tem gente que tem muita capacidade. Eu sei que tem gente que tem muita força nesse mundo, mas essas forças são limitadas, essa sabedoria, essa inteligência é limitada. Uma hora ou outra a gente bate com alguma coisa que vai nos enfraquecer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém de vocês já entrou em algum projeto que não foi para frente, que parou no meio do caminho, e você não conseguiu chegar até o fim? Quem faz assim? Bastante pessoas. E aquilo causou o que em você, irmão? Fale para uma pessoa perto de você. Fiquei desanimado. Desanima ou não desanima? Agora, quando nós conseguimos o sucesso em um projeto, você desanima ou você ganha força para ir para frente? Então o Senhor está te dizendo, se você andar na minha força e no meu poder, você vai ter sucesso. E cada vez mais você vai extrair do Senhor aquilo que você precisa. Está entendendo isso aqui ou não, irmãos? Está desanimadão? Está fraco? Quanto que você tem buscado do Senhor? Na fonte mesmo, para valer. Aleluia? Está aqui ou não?
Deus é bom em todo tempo. Irmãos, tem tanta coisa para se falar nisso aqui. Eu gostaria de falar tudo. Eu gostaria de te incentivar aqui essa noite para que você saísse daqui fortalecido. Tem tanta coisa que nós podemos extrair disso aqui. Aqui, na palavra de Deus, muitas coisas podem nos levar para cima. Na palavra de Deus, muitas coisas podem nos fortalecer, trazer um ânimo extra. Aleluia. Sabe o que acontece com uma pessoa que está desanimada e enfraquece? Ao invés de se aproximar de Deus, eu aprendi isso, irmãos. Quando as coisas começam a ficar ruins na minha vida, eu me aproximo de Deus, eu não me afasto dele. Eu me aproximo mais. Tem gente que se aproxima de Deus quando está tudo legal. Eita, Deus está me abençoando. Ah, irmão, recebi aquela bênção financeira e coisa e tal. E olha que maravilha, né? Por isso que eu estou indo na igreja todo dia. Eu estou feliz demais com Deus. E por que você não vai quando está fraco? Por que você não se aproxima de Deus quando as coisas deram tudo errado? Que seria a época boa de procurar ao Senhor. Porque você está fraco, está desanimado. Aí ao invés de ir para Deus buscar a força, não. Aí, né, algumas pessoas estão capengando na vida financeira, vão procurar banco, irmão. Cartão de crédito. Eu não digo o quê? Eu tenho cartão de crédito, irmão. Mas vai buscar nessas coisas, para sair dessa coisa. Porque se você não foi no Senhor, afinal de contas, a Bíblia não diz que nosso Pai é dono de todo ouro e de toda a prata? Se Ele é meu Pai, é dono do ouro e da prata, por que é que eu não vou atrás dele? Fala para uma pessoa perto de você, é ser muito bobo, é ser um filho muito bobo, não recorrer a um pai tão rico. Meu pai, moro com ele, ele mora comigo, e na hora que eu preciso, não, eu vou no banco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê, com a tua sabedoria e com a tua força. Aí está desanimado. Não deu nada certo. Aí eu tive que vender minha casa para pagar as dívidas. Oi, nossa, espero que esse silêncio não seja o povo se metendo enrolada por aí, meu Deus. Está entendendo isso aqui ou não, irmão? Então é tempo de nós estarmos indo na nossa fonte. Aí você vai buscar no Senhor. Já pensou, um irmão chega para você assim, ó. Deus falou comigo, ó. Para me ofertar isso aqui na sua vida. Toma, pá. Aí você fala, rapaz, dá certinho para me acertar tudo. É Deus. Aí você fica super, fala para uma pessoa perto de você assim, aí você fica fraquinho que só, né? Tô até triste. É assim? O que acontece? Você se fortalece, irmão. As ações do Senhor na nossa vida nos fortalecem, seja em que área for. Só anda desanimado, irmãos, quem não busca o Senhor. Quem não está indo na fonte. Infelizmente, irmão, eu vou falar até por mim. Infelizmente, nós temos essa capacidade. Quando as coisas estão dando errado, a gente já quer resolver. Quem é assim? Eu já quero resolver na hora. Mas aí eu lembro, eu falo, não, calma, para, fica quieto aí, rapaz. Eu vou no meu pai, quero saber como é que é esse negócio. Senhor, viu aí? O que eu faço? Busca no Senhor. Aí Deus fala assim, você já leu na minha palavra que é assim, assim, assim? Ah, já, então faça. Conhecer a palavra não é só conhecer, é fazer o que a palavra de Deus está dizendo. E quando eu faço o que a palavra de Deus está dizendo, as coisas, amém? Eu vou continuar na vida financeira. Deixa quieto ali um pouquinho, já volto lá. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Sua vida financeira pode ser que não esteja boa. Ok? Quando você vai querer estar bem financeiramente? Pergunte para uma pessoa perto de você. Quando você vai querer estar bem financeiramente? Ai, logo, né, pastor?
Deixa eu dizer uma coisa para você, só colhe quem planta. Mas eu não tenho para plantar, mas você não tem para plantar porque não semeou, ou não semeou porque não tem o que plantar? Né? Famosa lei dos tostines, né? O camarada que fez aquela propaganda, aquele publicitário, devia ser crente e conhecia a Bíblia. Né? Só colhe quem planta. Ah, mas eu não tenho para plantar. Tem. Ah, tem. Pergunte para uma pessoa perto de você, quando foi a última Coca-Cola que você tomou? Pergunta, quando foi a última Coca-Cola que você tomou? Você roubou essa Coca-Cola? Ou você pagou? E por que você não semeou ao invés de criar os pneuzão assim? Por que você não semeou? Aleluia. Fale para uma pessoa perto de você aí. Ei, tem Wi-Fi no seu celular? Tem? Pergunta. Tem Wi-Fi no seu celular? Tem. É de graça? Me passa para mim, é de graça. Então por que você não deixa o Wi-Fi para lá e semeia no Senhor? Esse papo, irmão, que não tem o semente, isso é papo furado. Quem entende isso aqui? Aleluia. Fale para uma pessoa perto de você, você só tem esse calçado que você está usando aí? Fale. Não, pergunte até para uma mulher, principalmente. Você só tem esse calçado que você está usando? Não, eu tenho 150? 105. 105? Pare-se. Tem mulher que tem, viu? Não, mas vamos dizer, quando foi? Pergunte para o irmão perto de você, quando foi a última vez que você comprou um calçado novo, irmão? Um calçado novo. O seu está novinho, né? Quando foi a última vez? Precisava mesmo? De verdade? Por que você não semeou isso aí? Eu nem sei se eu vou conseguir chegar no fim da ministração. Está aqui ou não? Aleluia! Pronto, agora... Pergunte para o irmão perto de você. Quando foi a última vez que você comprou alguma coisa no Mercado Livre, irmão? Mercado Livre. Hã? AliExpress. Shopee. Ó, tá até caindo as coisas por aqui. Então fale para uma pessoa perto de você, não ter semente não é uma realidade. Amém? É que nós se tornou uma prática da gente. Isso aqui, aquilo ali, tal, chegou no fim, eu não tenho nada, nem para dar o dízimo. Não, eu não estou falando de dízimo, eu estou falando de semente. Esquece, não estava falando de dízimo. Fala para uma pessoa para você, ele não estava falando de dízimo. Porque dízimo é inegociável na vida do crente. Ele está falando de semente. Eu planto e colho em abundância. Está aqui ou não? Então, é isso aí. Ó. Quer ficar forte na área financeira? Busque no Senhor. A semente dá conforme a sua espécie. Aleluia. Está aqui ou não? Quem planta manga vai colher manga. Aleluia. Eita, nós, hein? Por que será que Deus dá essas desviadas bonitas assim, hein? Aleluia. Abra aí sua Bíblia em Isaías, irmãos. Nós temos que buscar na fonte, meu irmão. A fonte é o Senhor. Isaías 40. Isaías 40, do 28 em diante. Não sabes, não ouviste,
que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Fala para uma pessoa perto de você, Deus nunca está cansado, nem fadigado, nem fraco, meu irmão. Nunca. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ei, é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Engraçado esse texto. Achei interessante. A nossa força vem exclusivamente de Deus. Por que diz aí que os jovens, os moços se cansam e os jovens se fadigam? Irmãos, uma das características mais marcantes, eu já fui jovem, fala uma pessoa perto de você, o pastor já foi jovem, ele sabe. É que a gente quer fazer tudo na nossa força. Você entende isso? Nós, quando somos jovens, queremos fazer na nossa força. É só o menino começar a entrar na adolescência, ele já sabe mais que o pai, que a mãe, que a avó e todo mundo. É assim ou não é? Não. Quem eram os mais velhinhos aí? Ele já fez. Já baixou a cabeça. Aleluia. Olha, ele disse que o jovem, mas ele não disse que o velho se fadiga. Quem está aí? Quem viu isso aí? Por que não está o velho? Porque o velho já está fadigado. Está cansado, né? E se eu estou cansado, por que eu vou botar força no negócio? Se a idade já bateu em mim, eu vou andar na força de Deus, meu filho. Amém? Vamos pegar a unção, né? De Caleb, né? Quem já leu sobre Caleb aqui na Bíblia? O velhinho de 80 anos que disse assim, pode me botar na guerra lá, que eu dou conta dos cabras lá, melhor que os de 40 anos. Eu estou lutando do mesmo jeito. Por quê? Camarada que nunca se fortaleceu em si próprio. Sempre ele estava voltado para as coisas do Senhor. Amém? Então por isso que está escrito jovem ali, porque o jovem ele tem esse ímpeto de querer fazer por conta dele. Mas mesmo você que é jovem, você não tem que andar nisso, porque senão, olha o que a Bíblia está dizendo. Fale para um jovem perto de você aí. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Se for fazer, vai se cansar, e vai se fadigar, e vai cair de cansado. A Bíblia está dizendo. Mas aqueles que o quê? Que está escrito aí? Que esperam? É esse que está escrito? Hã? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é porque você é jovem que você não tem que esperar no Senhor, não. Se não for esperar no Senhor, vai cair de cansado. Vai fazer na sua força, não vai dar certo. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, viu? Espera no Senhor e nós vamos ficar fortão. Quem está aqui? Deus é bom em todo tempo. Irmãos, para todos que estão cansados, tem uma saída. Fale para uma pessoa perto de você. Irmão, se você estiver cansado, irmã, se você estiver cansada, tem uma saída para você. Tem uma saída para você. Olha aí, coisa boa. Amém? Porque às vezes, irmãos, eu já vi pregadores chegam e mostram a situação errada e não dá saída. Eu ficava doido com isso. Falando, ele falou que eu estou errado, mas não falou que eu tenho que fazer. E saía do culto. Bravo, né? Falei, poxa, eu descobri que eu estou errado. E aí, o que você tem que fazer? Não falou. Fale para uma pessoa perto de você aí. O dia que você for pregar, você mostra o problema e a solução. Amém? Problema e a solução. Existe uma saída, irmão. Amém? Mateus, Evangelho 11.
Mateus 11. Nós vamos ler do 28 em diante. Olha, que maravilha. Está cansadão, irmão? Aí. Tem gente que pensa que esse texto aqui é só para quem não é crente. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Usam muito, né, para evangelizar. Não, irmão. Crente não fica cansado? Fica ou não fica? Então, esse versículo vale para nós também. Vinde a mim, todos. Todos são quantos? Todos. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fala para uma pessoa perto de você, quer alívio? Vai para Jesus, filho. Está sobrecarregado? Tô. Vai para Jesus, que Ele diz que Ele vai aliviar você. Fale para uma pessoa perto de você, não é o pastor que vai te aliviar. É Jesus. Porque tem gente que chega contando as coisas para a gente, sem, pastor, eu preciso de uma solução nesse caso. Fala, você está indo no lugar errado, né? Fale para uma pessoa perto de você assim, tem que ir para Deus, irmão. Quem vai dar saída é Deus. A gente pode muito orientar dentro da palavra em relação a... Amém? Tem gente que fala assim, eu estou querendo fazer tal coisa, assim, assim, assado, e assim, assim, assim. E fica olhando para a sua cara. E eu fico olhando para a cara dele. O que o senhor acha? Não acho nada. Você já orou? O que você está fazendo é uma orientação de Deus? Quem está aqui? É a única coisa que eu posso falar. Jamais eu vou passar na frente de Deus, irmãos. Não quero rolo para o meu lado. Se alguém tem que te dar uma saída, te fortalecer, é Deus. Você vai ter que buscar em Deus. Todos nós temos que aprender a buscar em Deus essas coisas. Está aqui ou não? Olha que, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Sabe o que cansa, irmão? Não é o corpo. Fale para uma pessoa perto de você. Se o corpo cansar, vai para a praia. Vai para o sítio. Fica um tempinho lá, uns diazinhos. Descansa, dorme até 3 da tarde. Descansa. Aí o corpo vai ficar bom. Não, ele está falando, é a alma que está fazendo isso, irmão. Sabe essa canseira que a gente sente? Sabe assim, esse desânimo? É na alma, diga assim, na mente. É a mente que é o problema, não é o corpo. O corpo a gente dá um jeito sempre, irmão. Ele já tem o funcionamento dele. É para dormir? Vamos dormir. É para comer? Estou com fome? Vamos comer. Fala para uma pessoa perto de você, na hora de comer. Mas pastor, eu tenho, toda hora eu quero. Não, tem hora de comer, irmão, tem hora de comer. Ei, escuta, é a mente, é a alma que o Senhor trata da gente nesse momento aqui. Amém? O teu espírito é poderoso. Ele está um só com o Espírito de Deus. É a mente que é o campo de batalha do diabo, né? Alguém um dia disse isso, que a mente, deve ter até um livro, né, a respeito disso. A mente, o campo de batalha do diabo. E é mesmo. É ali que ele nos enfraquece, é ali que as coisas acontecem, e é ali que eu me fortaleço também. Através do quê? De Deus. Amém? Olha só, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa que você tem que saber, se eu estou fraco, e eu estou cansado, desanimado, eu tenho que ir para Jesus. Diga assim, eu preciso ir para Jesus. Não é para homens, irmãos. É para Jesus.
Você tem que buscar no Senhor a saída para as suas coisas. Para que você se fortaleça, saia dessa condição. Duas coisas que me chamou a atenção nesse texto. Tomai sobre vós e aprendei. Está escrito aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, isso está totalmente relacionado com a palavra de Deus. Tomar o jugo de Jesus é andar segundo a palavra. Quem sabe o que é um jugo? Canga, que se coloca em 2 bois para puxar o arado, quem sabe disso? É aquele negócio de madeira, certo? Tem 2 bois e um negócio de madeira, chama canga, jugo, deve ter outros nomes também. Aí está aqui. Aí tem um boizão puxando aqui, um boizão puxando lá. Bum, 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 bum. O camarada que está no guidão ali atrás, com aquele ferro rasgando a terra, ele bota, no meio desse jugo ele bota uma varetinha lá do outro lado do campo. Então ele bota uma vareta alinhada aqui e uma vareta alinhada lá. Ele só fica olhando a vareta. Tom, tom, tom. O sulco na terra fica retinho, irmão. Aí depois ele faz a volta, dá uma metragem que ele quer do outro lado e rasga a terra de novo. Mas sabe por que sai retinho? Porque os 2 bois são do mesmo tamanho, da mesma força e da mesma potência. Então Jesus, vem cá, Will. Jesus está dizendo, tomai sobre vós, o meu jugo, a minha força, o meu jeito de pensar. Amém. A palavra. Você vai andar segundo a palavra, você vai andar segundo eu. Então nós vamos caminhar para o mesmo lado. Obrigado. Se um boi é mais fraco que o outro, esse aqui a passada vai ser mais rápida. Se aqui é mais rápido e lá é mais lento, o que vai acontecer com a linha, irmão? Fale para uma pessoa perto de você, vai fazer uma curva. Por mais que o camarada queira alinhar lá, ele não consegue. Está sempre saindo a varetinha da varetinha de lá, o negócio está... Você entende isso? Então, tomar o jugo de Jesus é andar segundo a palavra de Jesus. Porque aí vocês vão alinhar a vida, nós vamos alinhar a vida com Cristo. Então, todas as vezes que eu não ando segundo a palavra, mas ando segundo a minha sabedoria... não, vou falar mais uma coisa, vou voltar aqui. O boizão é forte aqui, está puxando, e o outro não está acompanhando. Ele está tentando, mas ele não está acompanhando, porque, rapaz, esse cabra é muito forte. O que vai acontecer com ele, irmão? Fala para uma pessoa perto de você, vai cansar. Aquele boi mais fraco vai cansar. Fala para uma pessoa perto de você, você não pode ser o boi mais fraco. Você tem que ser tão forte quanto o boi forte. Fale para uma pessoa perto de você, você tem que ser tão forte quanto Cristo. Aí está lá, né? Jesus está indo nessa linha e você está acompanhando do lado porque você sabe os passos dele. Você acompanha os passos dele por causa da palavra. Agora, todas as vezes que eu tentar andar segundo a minha sabedoria, segundo a minha força, eu vou me cansar. Porque não é o mesmo caminho que o Senhor Jesus está. Eu estou forçando para cá e Jesus está forçando para lá. Pergunte para uma pessoa perto de você, e aí, você já tomou o jugo de Jesus sobre a sua vida? Tem gente que entrou para o rebanho de Jesus, mas ainda não tomou o jugo. E aprendei de mim. Ele está dizendo, vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprender dele, andar segundo ele, para que isso nos fortaleça, meu irmão. Você está entendendo isso ou não? Quem está entendendo isso? Outra coisa que fala aqui, que eu achei assim fantástico. O fardo de Jesus é leve. Mas peraí, o fardo de Jesus é leve? Pergunte para uma pessoa. Ele é leve? Para quem? Pergunte para uma pessoa. Para quem? Hã?
Fale para uma pessoa perto de você, o fardo de Jesus é leve para quem é forte. Pega aqui os negocinhos. Fiz bagunça. Não. Pega ali os envelopes. Rapaz, eu sou forte. É os envelopes, filho. Então, o fardo de Jesus, ele é leve para quem é forte. Você entende isso ou não? Se a pessoa for fraco, qualquer fardo é pesado. Se eu der isso aqui para uma criança que é fraca, ela não vai levantar isso aqui. Por quê? Ela ainda não é adulta para levantar um negócio desse. Chegar lá para minha netinha, Luna, levanta essas 3 cadeiras aí. Ela, se marcar nenhuma, ela sai arrastando uma. É que nem alguns crentes estão o quê? Fazendo o quê? Arrastando. Estão se arrastando por aí. Amém? E acho que dá para pegar mais uma. Deixa eu pôr aqui. Pronto. O fardo de Jesus é leve para quem se fortaleceu. Irmãos, eu conheço pessoas, sério, eu já ouvi isso de pessoas. Para mim não dá. Essa palavra que vocês pregam aqui, para mim não dá. Por que não dá, professor? Porque é pesada demais para ela. Mas é pesada demais para você, por exemplo? Pergunte para o irmão. A palavra é pesada demais para você? Não, porque você está forte. Então isso é relativo. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e suave, para quem se fortalece nele. Porque para o fraco, qualquer coisa que você botar na mão dele, já era. Né? Por exemplo, o pastor Gediniel, você foi trabalhar com o pastor Gediniel, né? O pastor Gediniel, ele trabalha com marcenaria. Ele praticamente pega uma chapa de 18, assim, desses MDFs, né? 18 milímetros, sozinho assim, e joga em cima da serra. O Will foi lá ajudar ele. E aí, Will? Para pegar de um lado ele do outro, qual que era o peso? Por quê? O pastor Gediniel está acostumado, está fortalecido naquilo que ele faz. O Will não. O bichinho era de escritório, era cartorário, trabalhava em cartório e tal, aquela coisa, né? Mãozinha fininha, né? Então, qualquer coisa que você der para uma pessoa, para um é tão fácil, né? Pastor Márcio lá dar um torque num parafuso, para ele faz assim, ó, pronto, pega, bota outra pessoa lá, não sai nem do lugar a chave. Aí fala, tá engripado, tá emperrado, tá nada, você que é fraquinho, daqui, lá. Amém? Quer ver, ó, me veio mais um exemplo. Aleluia. Quando fura o pneu de um carro, né? Quem aqui já parou para ajudar alguma mulher? Já? Que estava na beira da estrada. Pneu furado. Aí você chega, quer uma ajuda? Quero. Não consegue? Não consigo. Já tentei, mas não vai. Aí você chega lá e faz assim. Tá. Quer ver outra coisa? Qual dos maridos aqui já abriu essas conservas, essas coisas? Quem já abriu? Ou será que elas só fazem isso pra gente, só para dar uma moral para nós? Será que é isso? Eu acho que as mulheres, na verdade, elas têm força. Elas só fazem para dar uma moral. Não, vou dar uma moral para ele. Abre aí para mim. Tá. Aí você sai todo, né? Agora, acreditem. Conforme o tempo vai passando, vai piorando, irmão. A gente vai ter que abrir bem mais coisas. Né? Minha esposa, por exemplo, gosta de planta. Quem sabe quanto pesa um vaso? Põe lá para mim. Põe. Aí você entra e fala, rapaz, vou tomar uma água, um negócio. Amor, já vou. Não gostei. Leva de volta. Aí você pensa que o curso é pouco?
Mais de 50 metros, irmão. Aleluia. Aí você fala, opa, beleza. Agora acabou, né? Eu quero aquele outro lá agora. Quero ver como é que fica. Eu quero ver como é que fica aquele outro. Aí toca, pegar, levar lá. Tal. Já fica por lá mesmo, né? E aí, gostou? Deixa eu ver de longe. Deixa eu subir aqui. Aí você já vê a carinha, né? Faz não sei o que colocar aí nesse lugar. Aí adivinha. Mas isso aí você tem que ter força. Fala para quem está perto de você. Você precisa ter força. Senão, na hora de você carregar o vaso, você não carrega. Por quê? Porque qualquer fardo, qualquer peso, para quem está fraco, é muito pesado. Então, antes de você lidar com esse problema na sua vida, vai se fortalecer no Senhor. Não é o contrário, eu vou lidar com o problema, depois eu procuro o Senhor. Você procura o Senhor, se fortalece e vai lidar com as coisas. Aleluia? Amém? Tem gente que chega no meu gabinete e fala, pastor, ora por mim. Falo, ora, o que foi? Eu fiz tal coisa, foi a maior burrada da minha vida, e queria que o senhor orasse junto comigo para resolver esse problema. Eu falei, espera um pouco. Essa burrada que você fez na vida, foi Deus que te jogou nela? Não, fui eu que fiz. Então você não procurou a Deus? Não. Eu achei que Deus estava falando com ele. Quem sabe disso aqui? Sabe, né? Fala para uma pessoa perto de vocês, você sabe. Né? Qual de nós já não fizemos isso? Mas as nossas experiências têm que se transformar em estilo de vida, meu irmão. Se eu errei, eu não posso errar mais. Por que eu vou ficar de novo? Aí vou lá, a gente ora. Se for lá no gabinete, a gente ora, vamos orar para sair dessa. Mas não faça de novo. Busca a Deus antes de qualquer coisa. Porque pode ser que Deus... Fale para uma pessoa perto de você. Pode ser que Deus te responda, irmão. E diga para você, não! Sabe por que algumas pessoas... lá vou eu de novo, misericórdia. Ixi, eu já passei tudo aquilo. Sabe por que algumas pessoas não procuram a Deus? Eu sei porque algumas pessoas não procuram a mim. Não sou Deus. Se a pessoa não busca nem o pastor da igreja dele, não está buscando nem a Deus. Sabe por que as pessoas não procuram a Deus? Porque com medo dele falar não. Sabe por que algumas pessoas não buscam o pastor da igreja para falar alguns assuntos? Com medo ou dizendo, eu já sei o que ele vai falar. Como é que é? Eu já sei o que ele vai falar. Ele vai falar totalmente ao contrário do que eu quero. Então você não precisa nem ir lá. Você não precisa nem fazer isso que você vai fazer. Já sabe que vai dar errado, meu filho. Se vai contra a palavra, se vai contra Deus, tu vai se enfraquecer lá na frente, meu irmão. Tá entendendo isso ou não? Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. Sabe, meus irmãos, quando nós nos submetemos ao poder de Cristo e da sua palavra, nossa fraqueza torna-se força. Abre aí a sua Bíblia aí, irmãos, em 2 Coríntios. Olha aqui, o que Paulo fala. Que maravilha isso aqui que o apóstolo Paulo nos ensina, algo que acontecia na vida dele, e ele passa para nós aqui. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. Olha o que Deus disse para ele. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Você acha que Paulo está incentivando o povo a andar fraco, irmão? Não, esse homem sabia que quando ele estava fraco, ele se submetia à palavra de Deus, à vontade do Senhor, e Deus repousava com poder sobre a vida dele. Naquelas áreas que ele estava enfraquecido, ele não tomava decisões por si próprio, e ele não usava a força do seu braço. Irmãos, usar a força do braço, ou fazer por nós mesmos algumas coisas, a Bíblia mostra que é maldição para a vida do crente, irmão. O povo fala, não pastor, não existe maldição na vida do crente. Como assim? Quem já leu lá aquele texto, você já leu, pelo menos uma vez por mês, a gente lê o texto que está lá em 1 Coríntios 11, sobre sobre a ceia, né? Que diz o seguinte: por falta de discernir o corpo, existem entre nós, como é que é o texto? Muitos fracos, doentes, e muitos que morrem antes da hora. Ó, morte e doença é maldição da lei, mas está junto com fraqueza. Maldição da lei também. Diga assim, fraqueza é maldição da lei, irmão. Nós não podemos andar em fraqueza. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo fala assim, quando eu sou fraco é que eu sou forte, é porque ele não fazia pela força dele. É isso que ele está querendo dizer. Não faço pela minha força. Eu não tenho poder na minha força. Eu estou fraco. Eu sou fraco para as coisas deste mundo. Eu vou deixar o poder de Deus repousar sobre a minha vida. E as coisas vão acontecer. Amém?